A Venezuela é considerada a economia mais mal administrada do mundo, e apesar de essa afirmação enfrentar concorrência, nenhum outro país no planeta conseguiu comprometer tanto uma posição tão vantajosa. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo, com uma margem considerável. Para que a Arábia Saudita, o segundo colocado, igualasse as reservas dessa pequena nação sul-americana, seria necessário encontrar o equivalente a todo o petróleo dos Estados Unidos em reservas adicionais. A riqueza em recursos naturais não garante prosperidade econômica. No entanto, com a vasta riqueza de recursos naturais da Venezuela, o país poderia ter se alçado facilmente à elite global. Infelizmente, o que deveria ter sido um caminho direto para a prosperidade foi desperdiçado, e desde seu auge, o país perdeu mais de 80% de seu PIB em menos de uma década. O colapso foi tão grave que muitas agências econômicas internacionais pararam de coletar dados sobre o país devido à má administração econômica. Seria quase cômico se não fosse tão trágico. O país agora é uma das economias mais perigosas e empobrecidas do mundo. A Venezuela, por diversas razões que valem a pena explorar individualmente, tornou-se extremamente isolada do restante do mundo. As pessoas estão deixando o país em massa, e a governança se tornou tão instável que não consegue sequer atrair a mão de obra e os investimentos necessários para explorar suas vastas reservas de petróleo. Esta é uma situação que não está melhorando. No final do ano passado, o país ameaçou anexar a vizinha Guiana, afastando-se ainda mais da comunidade global. Mais recentemente, no final do mês passado, a Venezuela realizou uma eleição altamente controversa, levantando grandes dúvidas sobre quem realmente está no comando. A Venezuela é como um ganhador de loteria que é incompetente demais para reivindicar seu prêmio, quanto mais administrar o dinheiro depois de recebê-lo. No entanto, se há mais a aprender com o fracasso do que com o sucesso, este é um bom ponto de partida. Como um país com tantos recursos acabou tão pobre? Esses problemas surgiram exclusivamente de dentro ou houve forças externas contribuindo para sua queda? E, finalmente, existe uma maneira realista de o país recuperar sua economia? Durante a maior parte da história do país, a Venezuela foi um território dependente do petróleo. Mesmo os povos indígenas usavam regularmente alcatrão de óleo que vazava do solo para manter o fogo aceso durante a noite ou impermeabilizar suas canoas, muito antes do contato com os espanhóis. Após sua independência no século XIX, o país não apenas se beneficiou da descoberta do petróleo, mas essa foi a única fonte que permitiu ao governo manter-se estável, seja por meio de financiamento estatal ou subornos diretos. E por um tempo, embora longe de ser perfeito, essa estratégia funcionou. A Venezuela moderna é amplamente conhecida por ser um estado que obtém grande parte de sua receita a partir do aluguel pago por empresas, governos e indivíduos estrangeiros. Na década de 1920, a produção anual de petróleo no país disparou, passando de pouco mais de 1 milhão de barris para 137 milhões, o que fez da Venezuela a segunda maior produtora de petróleo do mundo em 1929, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 1935, o crescimento da Venezuela foi impulsionado pelo petróleo, que se tornou a principal prioridade econômica, representando 90% das exportações totais do país. Esse desenvolvimento resultou em um grave caso de doença holandesa, um fenômeno que continuaria a afetar a economia venezuelana no século XXI. Embora o país tenha experimentado um crescimento considerável, esse crescimento foi fortemente baseado na extração de petróleo para sustentar uma economia insustentável. A Venezuela também dependia da importação da maior parte dos produtos de que necessitava, trocando seu petróleo por esses bens. Na época, apenas 3 empresas estrangeiras, Gulf, Royal Dutch Shell e Standard Oil, controlavam 98% da indústria petrolífera venezuelana. Em resposta, o governo venezuelano tentou reformar o setor petrolífero para direcionar mais recursos para os cofres públicos. A Lei de Hidrocarbonetos de 1943 foi um marco na tentativa de a Venezuela assumir maior controle sobre seus recursos. A nova legislação exigia que as empresas estrangeiras repassassem metade de todos os lucros do petróleo ao governo venezuelano. Essa medida multiplicou a receita do Estado por 6 em apenas 5 anos. E por um tempo, essa estratégia funcionou. Nos anos 1950, a Venezuela estava entre as potências econômicas globais, sendo o 4º país mais rico do mundo. Na década de 1960,
O país alcançou tal destaque que se juntou à Arábia Saudita, Kuwait, Irã e Iraque para cofundar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Esse movimento foi crucial no mercado de exportações, permitindo que esses países, juntamente com outros como Emirados Árabes Unidos, Catar e Líbia, controlassem os preços do petróleo ao ajustar a produção para mantê-los elevados. Embora essa prática fosse tecnicamente uma fixação de preços através do poder de mercado monopolista, ela não enfrentou muitos obstáculos porque esses países eram entidades soberanas, ao contrário de corporações que, ao menos em teoria, estão sujeitas às leis dos países onde operam. Em seguida, a Venezuela, assim como os outros países mencionados, nacionalizou sua indústria petrolífera, criando a Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA. Com o aumento contínuo das descobertas de petróleo, o país passou de um modesto produtor para o maior estado petrolífero do mundo no início dos anos 2000. Isso gerou um boom econômico, com o Produto Interno Bruto, PIB, atingindo o pico de 372 bilhões de dólares em 2022, impulsionado quase inteiramente pelas exportações de petróleo. No entanto, mesmo com tanto a seu favor, a Venezuela acabou empobrecida. A raiz desse problema pode ser resumida em uma palavra: má gestão. Um exemplo disso é a forma como o governo lidou com o aumento dos preços do petróleo em 2004. De acordo com a Agência Internacional de Energia, esse aumento foi impulsionado pelo forte crescimento da demanda na Ásia e na América do Norte, além da guerra no Oriente Médio, que interrompeu as cadeias de suprimento de outros grandes fornecedores globais. A Venezuela tentou se posicionar de forma vantajosa nesse cenário, com uma nova liderança em 1999 que buscou revitalizar campos de petróleo estagnados desde os anos 1970, estabelecendo cotas e enfrentando a corrupção e a burocracia. Após uma greve na indústria petrolífera em 2002, o governo demitiu milhares de trabalhadores da PDVSA e os substituiu por pessoas alinhadas com seus novos objetivos. Isso encheu os cofres do governo e, pelo menos superficialmente, tentou-se melhorar o padrão de vida por meio de generosos programas de bem-estar, subsídios para alimentação e educação, apresentando ao mundo e à população sinais de uma liderança forte, com uma assistência social invejável e rápidas reduções na pobreza. A Venezuela começou a ser vista como uma história de sucesso econômico, especialmente nos olhos de seu povo, que era o principal objetivo do governo, considerando que a confiança nas instituições havia sido destruída nos 50 anos anteriores. Com o aumento dos preços do petróleo e os enormes projetos de bem-estar no início dos anos 2000, o país parecia estar prestes a se tornar a maior história de sucesso progressista da América Latina moderna. No entanto, havia um grande problema. Esse modelo não era sustentável. Embora exportações fortes possam, às vezes, proteger uma economia de crises, como a crise financeira de 2008, o petróleo é um recurso com baixa elasticidade de oferta e demanda. O processo de extração é caro e complexo, mas a Venezuela estava em uma posição única, praticamente flutuando em petróleo, o que eliminou a necessidade de grandes investimentos em infraestrutura avançada de perfuração. O petróleo estava literalmente abaixo dos pés, bastando perfurar o solo para extraí-lo. O verdadeiro desequilíbrio ocorreu nos gastos, especialmente na forma como o dinheiro foi utilizado. A corrupção, um problema enorme em todos os níveis, desde pequenos subornos na aplicação da lei local até desvios de recursos no governo nacional, agravou a situação. Com tanto dinheiro em jogo, havia um incentivo para que muitos enchessem os próprios bolsos. Os empregos mais desejados passaram a ser os públicos, financiados pelas receitas do petróleo, pois ofereciam oportunidades fáceis de desvio de fundos. Bilhões de dólares transferidos de contas oficiais permanecem sem explicação até hoje, sem contar a corrupção cotidiana que ocorria em nível individual. Uma investigação em 2006 revelou que um grupo seleto de banqueiros venezuelanos lucrou significativamente com a compra de títulos argentinos pelo governo venezuelano, às custas do Tesouro Nacional. Além disso, os programas sociais mencionados anteriormente, que parecem promissores à primeira vista, faziam parte de políticas governamentais essencialmente populistas, baseadas em distribuir o dinheiro proveniente do petróleo para manter o apoio popular. Embora, em teoria, não haja nada de errado em usar recursos naturais em benefício do povo, essa abordagem tornou o país extremamente dependente dos preços do petróleo, especialmente quando teve que respeitar as cotas da OPEP. Isso significava que, enquanto os preços do petróleo estavam altos, a Venezuela conseguiu impulsionar seu PIB até 2004. No entanto,
A situação mudou drasticamente quando vários fatores começaram a dar errado rapidamente. Após mais de uma década de crescimento, as receitas do petróleo caíram 93% entre 2012 e 2020. Durante o mesmo período, a renda per capita despencou 72%. Em 2014, a inflação atingiu 69%, a mais alta do mundo na época, e em 2018 disparou para mais de 130.000%. Em 2023, a inflação ainda estava em torno de 190%. A dependência quase exclusiva do petróleo sempre representou desafios, mas os problemas da Venezuela estão mais relacionados à forma como o governo gerenciou e continua a gerenciar o que deveria ter sido uma oportunidade de ouro. É aqui que a comparação com a Noruega se torna relevante. Ambos os países possuem indústrias petrolíferas estatais, mas a grande diferença é que a Noruega usou seus recursos petrolíferos para criar riqueza duradoura, enquanto a Venezuela fez o equivalente macroeconômico de ganhar na loteria e gastar tudo em mansões e carros luxuosos. A Noruega também utiliza suas receitas do petróleo para financiar programas sociais generosos, mas a diferença crucial é que ela primeiro direciona esses lucros para um fundo de investimento, ao invés de distribuí-los rapidamente, proporcionando à população apenas uma satisfação imediata e passageira. A Noruega criou o maior fundo soberano de riqueza do mundo, atualmente avaliado em 1,6 trilhão de dólares, o que equivale a cerca de 295 mil dólares por cidadão norueguês. Além disso, a Noruega estabeleceu uma regra que limita os gastos desse fundo ao retorno esperado dos investimentos, conhecida como a regra dos 3%. Isso significa que o país não está tecnicamente gastando suas receitas não renováveis do petróleo, mas sim os retornos conservadores de seus investimentos. O fundo também possui restrições éticas, que impedem investimentos em setores considerados imorais, incluindo, ironicamente, combustíveis fósseis. Em contraste, a Venezuela, sem regras como a dos 3%, utilizou os lucros do petróleo para distribuir grandes somas à população em um curto período, mas essa estratégia gerou um déficit paralisante, criado em parte para garantir a aprovação pública e regional. Isso resultou em um fundo de riqueza pessoal que beneficiou apenas alguns grupos específicos, em vez de um fundo soberano que poderia ter gerado benefícios para toda a população, mesmo após o aumento das receitas do petróleo. Essa abordagem criou um desequilíbrio extremamente injusto de riqueza e poder, que está no cerne de grande parte das dificuldades enfrentadas pela Venezuela. Ambos os países tinham objetivos semelhantes ao lidar com a indústria do petróleo: enriquecer o governo e manter a população satisfeita. No entanto, enquanto a Noruega seguiu um planejamento paciente e protocolos rigorosos, a Venezuela, apesar de ter nacionalizado sua indústria petrolífera, não teve a visão necessária para implementar medidas regulatórias que garantissem um sucesso duradouro. Historicamente, a Venezuela caiu na armadilha de conceder poder excessivo às corporações ocidentais, ao invés de promover colaborações que capacitassem seus cidadãos a trabalhar de forma independente. A Noruega, por outro lado, observou essas dinâmicas globais e optou por manter os participantes estrangeiros à distância. No entanto, essa diferença desempenha apenas um papel secundário na crise econômica atual da Venezuela. Desde 2005, os Estados Unidos impuseram sanções direcionadas a indivíduos e entidades venezuelanas envolvidas em práticas antidemocráticas ou corruptas, em resposta ao aumento dos abusos dos direitos humanos e à corrupção pelo governo no poder desde 2013. Um argumento frequentemente levantado é que os Estados Unidos impuseram sanções à Venezuela, em contraste com outros países, por considerá-la uma ameaça significativa à sua própria indústria petrolífera. No entanto, o impacto dessas sanções é apenas um detalhe adicional em uma longa série de fracassos internos que podem ser atribuídos exclusivamente ao governo venezuelano. Há diversos exemplos que ilustram essa situação. Para começar, a Venezuela possui um dos piores sistemas de direitos de propriedade do mundo, onde ativos são frequentemente confiscados sem compensação. Isso é extremamente alarmante para empresas estrangeiras, que já se retiraram do país, pois apesar de toda a riqueza em petróleo, é arriscado demais fazer negócios na Venezuela. É como tentar extrair ouro em uma situação perigosa. Embora o potencial de lucro seja alto, existem lugares muito mais seguros para obter os mesmos recursos. Além disso, a Venezuela poderia, em teoria, extrair seu próprio petróleo, já que possui uma empresa estatal para isso. No entanto, essa operação também enfrenta grandes dificuldades, pois o país ficou sem profissionais capacitados para gerenciá-la de maneira eficiente.
A fuga de cérebros na Venezuela não chega nem perto de descrever o êxodo massivo de talentos que o país experimentou, com mais de 6 milhões de pessoas deixando o país. 1 milhão de refugiados e imigrantes deixaram a Venezuela devido à turbulência política, instabilidade socioeconômica e crise humanitária que ainda persiste. Pessoas bem educadas abandonaram o país em busca de melhores oportunidades em outros lugares, onde não precisariam depender de um emprego no governo, que oferece pouca segurança. Na Venezuela, esses empregos vêm com o risco constante de ter seus bens confiscados ou de se tornarem vítimas de violência política ou criminal. O governo venezuelano tem cometido muitos erros. Com a perda de grande parte de sua força de trabalho qualificada e a falta de investimentos internacionais, o país enfrenta dificuldades até mesmo para extrair petróleo, sua principal fonte de renda. A Venezuela agora lidera o índice de miséria mundial, com crime desenfreado e uma das taxas de inflação mais altas do planeta. O governo, em sua tentativa desesperada de se manter no poder, só piora a situação, realizando ações como a invasão de Guiana após a descoberta de petróleo e promovendo eleições amplamente criticadas, sem implementar mudanças significativas. O governo venezuelano tem tentado alterar a Constituição, limitando ainda mais os direitos dos cidadãos e minando a colaboração democrática. Essas ações certamente incentivarão as potências ocidentais a impor sanções mais severas até que a crise seja resolvida. Sem receitas de petróleo para beneficiar o povo empobrecido e sem um plano claro para diversificar a economia e superar um dos piores colapsos econômicos da história, a Venezuela é uma nação com muito pouco a seu favor. O país destaca-se como um exemplo proeminente do que acontece quando a maldição do petróleo se instala, sem ninguém no poder capaz de transformar essa riqueza em algo mais sustentável. A liderança venezuelana teve diversas oportunidades para converter esse recurso em uma fonte de riqueza duradoura. Se tivessem administrado a riqueza de maneira semelhante à Noruega, ou mesmo como os Estados Unidos ou ao Canadá, poderiam ter educado adequadamente sua força de trabalho, investido a riqueza em ativos valiosos, ou criado infraestrutura para suportar outras indústrias. No entanto, falharam em todas essas áreas, e agora não é apenas a economia, mas também a população que sofrerá nas próximas décadas. O Banco Mundial interrompeu a coleta de dados macroeconômicos da Venezuela em 2014 devido à profunda instabilidade no país. A Venezuela também enfrenta sanções internacionais, relações tensas com países vizinhos, hiperinflação, insegurança alimentar, elevados índices de criminalidade e uma das eleições mais criticadas da história moderna. Nos últimos 10 anos, o crescimento econômico da Venezuela foi um dos piores entre as grandes economias globais. Desde 2012, o país sofreu uma queda de mais de 80% em sua produção econômica, passando de uma economia de renda média a um exemplo de pobreza extrema. Mesmo com as maiores reservas de petróleo do mundo, a Venezuela carece da infraestrutura necessária para extrair e comercializar seu petróleo de maneira eficiente. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando mais histórias fascinantes, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Até o próximo episódio.